Continuando o nosso ano bíblico, hoje Ezequiel, capítulo 14 ao capítulo 17. O castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho,
e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes os seus caminhos e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Capítulo 15. Jerusalém é qual videira inútil. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeiras para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, e ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Capítulo 16. A infidelidade de Jerusalém. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai Aramorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com o couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele.
Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus. Edificaste prostíbulos de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicastes a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presente a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta.
Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com as suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor. Os meus ciúmes se apartarão de ti e aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia e vosso pai a morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda que te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. A soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicastes as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs, pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornarão ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus.
capítulo 17, a parábola das duas águias e da videira. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Dize: Assim diz o Senhor Deus: Acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou seu rei e os seus príncipes os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia será morto. Faraó nem com grande exército, nem com numerosa companhia o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, disse: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos
se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. Amém. Bom dia. Até amanhã, em nome de Jesus.